Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. E agora nós vamos estudar sobre o sentido de palavras e expressões. Como que é isso, professora? Existem expressões que trazem um sentido, que trazem uma mensagem, e as palavras também. Qual o sentido daquela palavra que está destacada ali naquele texto, ou naquela frase, ou naquela expressão? Então, nós vamos analisar o texto também e vamos conseguir identificar esse sentido que essas palavras querem dizer. Certinho? Agora, vem comigo aqui. O primeiro texto é o desenhista. A professora pegou Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou seu caderno e disse: "Vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso." Chegando na sala da diretora, após estar olhando com atenção para os desenhos, exclamou: "Muito bonito isso, não é, seu Joãozinho?" Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo: "Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso fico muito contente." Bem interessante, né? Esse texto é do Joãozinho, desenhista. O que nós vemos aqui nesse texto? Será que ele entendeu o que a diretora estava falando? Muito bonito era ele, em vez de estar prestando atenção na aula, estar desenhando, né? É comum a gente, na sala de aula, encontrar desenhista, mas no momento inadequado, que foi o caso de Joãozinho. Porém, o que nós vamos localizar aqui, identificar, não é exatamente o que aconteceu na história, mas o sentido das palavras que tem dentro do texto. Então, vamos aqui para a nossa atividade. O trecho, a professora pegou o Joãozinho na sala de aula, desenhando. A palavra destacada significa, olha só, Joãozinho estava lá desenhando na hora da aula. Provavelmente não era aula de artes, né? Mas ele estava ali, a professora explicando e Joãozinho desenhando. O que aconteceu então? Quando você pega Joãozinho desenhando, o que a professora fez? Qual o sentido dessa palavra? Letra A, surpreendeu, flagrou? Isso mesmo, né? Ela contraiu, infectou-se com Joãozinho? Não, né? Apanhou, ela segurou ele? Não, ela surpreendeu, né? Adquiriu, tomou posse do Joãozinho? Também não. Então, a nossa alternativa, né? A nossa resposta só pode ser a letra A. Ela surpreendeu ele quando ele estava lá desenhando. O que aconteceu? A professora chegou, surpreendeu o Joãozinho e perguntou para ele o que ele estava fazendo, desenhando na hora da aula, certinho? Então, agora vamos analisar um outro sentido. Aqui nós vimos o sentido dentro do texto, certinho? Porque essa palavra ela pode ter vários significados, pegou. Mas nós temos, para a gente encontrar o sentido da palavra no texto, é dentro de tudo aquilo que está acontecendo dentro do texto, certo? Agora vamos ver aqui nesse outro texto, né? Aqui nós temos um cartaz, né? Uma imagem ou uma propaganda. Vamos ver o que tem aqui? Cuide da nossa casa. Veja bem, preservar o meio ambiente, um compromisso de todo. Aí aqui diz a data, né? Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora, já que nós olhamos aqui, olha só, nós percebemos, né? Aqui alguém com uma mãozinha e tudo isso. O que é alternativo? O que a questão fala? Qual é a palavra que nós vamos, né, ver qual o sentido dela? A palavra casa, no título do cartaz, se refere. Essa palavrinha aqui, ó, casa. O que ela se refere? Cuide da nossa casa. Será que é da sua casa e da minha casa? Qual é a casa que é de todo mundo, né? Qual é a casa que fala aqui? Do que está se referindo? Vamos para nossas alternativas, observando o cartaz. Já consegue identificar de qual é a casa que está se referindo? Veja aqui comigo, na letra A, ao planeta Terra. Muito bem, a todos os planetas.
Será que é a todos os planetas? Qual é o planeta que nós vemos aqui? Nós só vemos um planeta, né? Então, qual é esse planeta? O planeta Terra, né? Então, está se referindo a esse planeta. Então, nós já encontramos a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. A todos os planetas, nós sabemos que não, senão estaria aqui todos os planetas da Terra, ou todos os planetas, né, da galáxia. Agora aqui, letra C, a casa de nossos pais, quando se refere a essa casa, está se referindo só à casa dos nossos pais, dentro desse texto que nós estamos lendo? Não, também. As casas dos animais? Não, nós temos o único animalzinho aqui, está no slogan, né? Então, certamente aqui está falando, olha só, da imagem que está mostrando o planeta. Quando se refere do planeta, cuidar da nossa casa, né? Cuidar do planeta Terra. Então, essa palavra casa é do planeta Terra. Por quê? Como foi que eu cheguei nessa resposta? Como você pode chegar nessa resposta? Observando o cartaz, observando o que está sendo escrito. Cuide da nossa casa, mas não é uma casa onde nós moramos. É o planeta Terra, a qual todos estamos nele. Certinho? Então, sempre que nós formos analisar qualquer tipo de situação dentro de um texto, nós temos que observar totalmente ele. Vamos para a próxima? Olha só o título do texto. Cigarra morre de frio, de Jean Felipe. Ontem à noite, na rua Formigueiro, a cigarra mais famosa da floresta morreu de frio. Muitos insetos disseram que a formiga foi a culpada porque tinha ódio e inveja da cigarra. Hoje, o delegado Grilo isolou o local do crime e foi atrás da formiga. A polícia teve muita dificuldade para encontrá-la, mas achou-a fugindo. Ela foi levada para o 13º Distrito Policial para prestar depoimento. Veja bem, aqui está fazendo uma notícia de uma fábula muito conhecida por vocês. Então, está baseado, né, em todo um fato fictício da cigarra e da formiga. Mas o que nós vamos ver? A gente sabe que notícias, só para ressaltar para vocês que a gente já estudou esse gênero, a gente percebe que notícia ela precisa ser verdadeira. Porém, aqui é apenas, né, é uma brincadeira, uma notícia fictícia de uma história que nós conhecemos de uma fábula da cigarra e da formiga. Porém, o que nós vamos aqui analisar? A palavra isolou, certo? Vamos ver aqui, ó. No trecho, hoje o delegado Grilo isolou o local do crime. A palavra em destaque significa que o delegado Grilo, letra A, abriu acesso ao local do crime. Se ele abriu acesso, significa que ele tinha que permitir que todos entrassem no local. Foi isso que aconteceu? Não foi isso. Então, a gente já descarta essa alternativa. Na letra B, proibiu acesso ao local do crime? Eu acredito que a gente já encontrou o nosso gabarito, mas vamos analisar as outras questões? Não encontrou o local do crime. Significa que ele não encontrou, isolou. Isolar significa o quê? Proibiu acesso. Dentro desse texto, ele está dizendo o quê? Que isolou o local do crime. Significa que ele fez o quê? Ele abriu acesso ao local, ele proibiu acesso ao local, ele não encontrou o local. E na letra D, esqueceu-se do local do crime? Não, dentro desse texto, a palavra isolou, ela significa o quê? Proibiu acesso ao local. O local do quê? Do crime, né? Do crime que aconteceu. Geralmente, apesar de ser uma notícia fake, né? Uma notícia fictíssima, de ficção, ela traz aí o significado de uma palavra, porque é isso que nós estamos analisando. Então, significa que proibiu acesso ao local do crime, certinho? Vamos ver mais essa alternativa aqui. As coisas difíceis. Cada
Cada coisa difícil tem o seu grau de dificuldade. Outro dia descobri que também existe o difícil fácil. Na verdade, é um fácil com jeito de difícil. Amarrar o tênis é fácil, mas com jeito de difícil. Na verdade, tem um monte de coisas assim. Andar de bicicleta, pular corda cruzada, ler um livro de muitas páginas. É só pegar um jeito, daí vira uma moleza. Agora, o que que nós vamos, analisar dentro desse texto? Nós vamos analisar uma expressão. Olha só, no texto a expressão vira uma moleza significa que, quando eu cito vira uma moleza, na alternativa A, fica fraco, será que vira uma moleza significa que fica fraco? Fica fofo, vai ficar fofinho ali, virar uma moleza? Será que ele vai ficar bem fofinho? Fica complicado, vai ficar complicado fazer ou fica fácil? Bem, dentro desse texto, nós sabemos que a nossa alternativa é fica fácil, certinho? E nós vamos, finalizar por aqui, porque nós analisamos o texto e sentido ou expressões. O sentido de uma palavra é quando a palavra está só. A expressão, ela pode estar como se fosse assim, vira uma moleza, ou então se referindo a um pronome, certinho? Então, nós vamos parar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!